Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Cláudia Matos e sou colaboradora da casa. Nesse mês, as nossas exposições têm o tema Eu Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São palavras de Jesus que estão em João, capítulo 10, versículo 10. A expositora de hoje é Ana Paula Ribeiro, colaboradora da casa, que falará sobre o tema Resignação na Adversidade. Mas antes vamos ler uma página e fazer uma prece inicial para nos harmonizarmos. A página de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 63, No Campo da Vida. Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto muitos pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sob a carga de avelentados problemas. Herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobrecem. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem, leais ao bem, para a divina luz da vida real. Vamos orar? Nos concentrando, elevando nossos pensamentos em gratidão a Deus, nosso Pai, pela vida, a Jesus, nosso irmão maior, por seu evangelho de luz, a Mãe Maria, por seu colo protetor, a espiritualidade amiga e abnegada do CI, por estar sempre disposta a nos ajudar, rogando a todos que tenhamos uma tarde de paz e que os ensinamentos do Mestre Jesus possam tocar nossos corações e mentes, regendo pensamentos e atitudes. Pedimos ainda que nossa irmã Ana Paula, que fará uso da palavra, seja sempre iluminada e abençoada. Estejamos com Jesus, agora e sempre, graças a Deus. E vamos ouvir agora Ana Paula Ribeiro. Olá, amigos da Casa da Irmã Rosa.
É com muita alegria, com muita gratidão que estamos aqui novamente para conversar sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que o nosso coração esteja envolvido com muita paz, com muito amor, com muita harmonia. Que o nosso lar seja morada de Jesus e dos bons espíritos para nos inspirarem cada vez mais. Hoje nós vamos conversar sobre resignação na adversidade. E para falar sobre esse assunto, de como encararmos melhor as questões difíceis de nossas vidas, os momentos difíceis, as vicissitudes, nós trazemos aqui, graças a Deus, embora estejamos num planeta de expiações e provas, onde ainda predomina o mal, nós temos muitos espíritos imperfeitos, mas que deixaram muita contribuição para a gente se inspirar em momentos de dificuldade, em momentos de dor. Então nós vamos trazer aqui um pouquinho da vida de Maria de Montessori, uma mulher italiana, nascida no século XIX, mais precisamente em 1870, e foi... algumas fontes dizem que Maria de Montessori foi a primeira médica italiana, outras fontes dizem que foi a terceira, mas fato é que ela não conseguiu exercer a medicina, porque naquela época, embora tivesse sido permitido que ela estudasse, e ela estudava anatomia isolada, ela não estudava junto com os homens, porque uma mulher não poderia ver um corpo nu, então era um cadáver de um homem nu. E então ela estudava anatomia sozinha à noite, né, lá no anatômico, então já muita dificuldade para conseguir concluir o curso, e depois não foi permitido que ela exercesse essa função clínica, porque uma mulher não podia tocar no corpo de um homem. Mas muito interessada, muito curiosa, muito inteligente, ela concluiu o curso, só que nesse meio tempo ela se envolveu com um colega de turma, um colega médico, e engravidou. Então, né, um escândalo, uma mulher solteira, a família pega Maria de Montessori, leva para o interior da Itália para que ela terminasse a gestação ali, para que ninguém percebesse que era uma mulher solteira grávida. Lá ela dá à luz ao seu filho, Mário, e como a família do pai de seu filho era uma família poderosa na Itália, o pai, então, de acordo com a família de Maria de Montessori e contra a vontade de Maria de Montessori, leva o filho embora. Então Maria de Montessori fica sem seu filho Mário. Ele é tirado dela, vai para ser criado pelo pai. O pai lhe daria um sobrenome, mas não assume, né, o casamento com ela. Então ela fica muito triste, porque embora não tivesse sido programada essa gestação, ela queria muito esse filho, ela queria muito amar e cuidar desse filho, então ela fica profundamente triste. Mas retorna para Roma, vai trabalhar, ela começa a se dedicar à psiquiatria, e aí ela tem contato com as crianças dos manicômios da época. E ela fica muito impressionada, porque as crianças ficam presas como se fossem animais, ficam isoladas. E ela fica muito impressionada com aquilo, e ela consegue, aos poucos, isso ao longo dos anos, ela consegue modificar aquilo, pegar essas crianças, levar para os pátios, estimular os sentidos das crianças, colocar as crianças para ouvir música, para trabalhar com materiais diferentes, e conseguiu socializar essas crianças que, na verdade, só não eram crianças do padrão da época, mas cada uma tinha suas necessidades. Então ela revoluciona o quadro das crianças ditas psiquiátricas, crianças loucas que as famílias abandonavam e que ficavam como se fossem
animais presos nos chamados hospícios. Então ela tem um trabalho lindo. O amor que ela não pôde dedicar aos seus filhos, ao seu filho, ela dedicou a essas crianças. E depois, em 1907, ela é chamada a fundar uma creche, na verdade, né? Era um bairro de São Lourenço, em Roma, um bairro considerado perigoso, onde moravam mais os operários de Roma. Era considerado um bairro, uma comunidade onde ficavam os ditos marginais da sociedade, e estavam havendo muitos delitos, pequenos delitos, as crianças ficavam na rua, eram considerados pequenos marginais. Ela foi, então, pelo prefeito de Roma, ela foi convidada a fundar ali uma creche, mas na verdade era alguma coisa para deixar as crianças ocupadas, para que as crianças não depedrassem o patrimônio público, a rua, não dessem problema. E ela aceita esse projeto como um projeto de vida e dedica a vida a essas crianças. Então essa primeira, né, creche chama-se Casa de Bambini. Ela demorou a conseguir a confiança das crianças, a confiança das famílias, mas ela transformou essas crianças, levava as crianças também para ter vários estímulos, e ali ela vai desenvolver o seu método, que é a pedagogia científica, que hoje é conhecida no mundo inteiro, né, utilizada em vários países. Ela revolucionou a pedagogia e cuidou dessas crianças. Chegou um determinado momento em que os pais pediram que ela alfabetizasse essas crianças. Não era a intenção dela, ela fala no seu diário, mas ali ela acabou desenvolvendo o seu método de alfabetização, que é famoso. Então todo o amor que ela não pôde dar para esse filho, ela sofreu muito, com muita saudade, ela dedicou essas crianças, ela transformou aquela dor, aquele sofrimento em amor, em trabalho, em serviço, deixando um legado, né, que dura até hoje. Foi indicada 3 vezes a receber o Prêmio Nobel da Paz por esse trabalho que ela fez, e é uma pessoa que até hoje inspira muito a gente. E quando o seu filho cresceu, ele foi procurar a mãe, e aí sim ele foi morar com ela e trabalhou com ela. Então ela ainda teve essa felicidade de realizar esse sonho de amar e cuidar do próprio filho. E esse exemplo que nós trazemos para falar de como encarar as dificuldades, na verdade, o que é a resignação? Não é apenas uma aceitação do sofrimento, porque nós sabemos que não há injustiça, né? Deus é Pai de amor, de misericórdia, de justiça. Deus é bom, Deus não é Deus de castigo, não é um Deus severo. Então, se nós estamos passando por uma dificuldade, não é injustiça. Nós temos uma responsabilidade por aquela situação que nós estamos vivendo. Pode ser consequência da nossa vida atual, pode ser uma consequência de nossas vidas anteriores. Como nós vamos saber? Na verdade, não importa, né? Porque se é de vida atual, nós até podemos fazer algumas modificações e não repetir os mesmos erros. Mas de vidas anteriores, nós temos o esquecimento. Se nós temos o esquecimento, é porque nós precisamos do esquecimento para evoluir, é a misericórdia divina. Se nós lembrássemos do que está acontecendo e que leva ao sofrimento atual, isso nos traria remorso, isso nos traria culpa, e isso não vai ajudar a passar por esse sofrimento que nós estamos vivendo. Isso não vai ser produtivo nesse momento. Então, o que importa é, nessa dor, nesse sofrimento que eu estou vivendo, existe um ensinamento para o meu espírito que é imortal. Então, que eu tenha olhos de ver, de tentar entender o que eu preciso trabalhar, qual está sendo a minha falha,
e que, se eu identificar isso e modificar, pode atenuar tudo que eu estou vivendo. Um exemplo, numa situação de quando a gente tem um conflito familiar, onde nós temos, quem não tem uma dificuldade com aquela pessoa da família, que nós tentamos nos relacionar, mas sempre falhamos, sempre falta alguma coisa. É importante olhar para essa relação e perceber o que nós poderíamos fazer diferente, né? Porque muitas vezes nós colocamos a responsabilidade no outro, a culpa no outro, o outro é que não faz, ou é o outro que faz. Mas como eu recebo essa atitude do outro, essa fala do outro? Como é que eu recebo? Eu fico magoado, eu fico ofendido, eu reajo, né? Então, assim, à medida que a gente consegue olhar para nós, as nossas reações, os nossos sentimentos, se nós tivermos coragem, nós vamos identificar as nossas dificuldades. O que nós precisamos mudar? Precisamos ter coragem e humildade, né? Porque é muito trabalhoso a gente perceber que é vaidoso, que é rude, que é violento. Muitas vezes nós justificamos, não, eu agi assim porque o outro agiu de certa maneira. Então nós tiramos a nossa responsabilidade e colocamos no outro. Mas existem muitas situações que estão ao nosso alcance. Então, nas nossas orações diárias, nós elevamos o pensamento a Deus e pedimos aos bons espíritos que todos os dias seguem conosco, que nos assistem, que ajudem, que nós possamos ver aonde nós estamos errando. Se é orgulho, se é egoísmo, se é mágoa. Uma vez eu escutei de uma pessoa muito próxima da família, em que eu fui falar uma verdade, aquelas coisas que a gente acha que está falando a verdade, fui rude, e essa pessoa virou para mim e falou assim: nossa, que ferida aberta é essa que você tem no seu peito para falar assim? E na verdade, era uma mágoa, um ressentimento, e eu, imbuída da verdade, né, soltei, né? E quando a pessoa falou aquilo, eu percebi que eu precisava ali me cuidar, me curar. O outro fez o possível dele. Eu não vou modificar a forma do outro agir, do outro pensar, do outro me tratar. O que eu posso é modificar a forma como eu vou tratar, como eu vou olhar, como eu vou sentir. Então é importante a gente ter essa coragem, não é fácil, né? Mas estamos amparados pelos bons espíritos para isso, para que as nossas lágrimas não sejam em vão. Porque quando estamos passando por uma dor, nós choramos, nós pedimos ajuda, mas se nós ficarmos lamentando, puxa vida, eu não mereço isso não é justo, porque é comigo, nós não conseguimos sair dessa situação e nós não percebemos o aprendizado que nós precisamos ter. O que nós precisamos trabalhar para modificar? É claro que os espíritos nos alertam que situações de abuso, situações de violência, que nós não devemos aceitar essas situações, né? Emmanuel fala isso pra gente, Joana de Ângeles também fala isso muitas vezes, né? Então, se nós estamos vivendo numa relação onde tem violência física, violência psíquica, e que nós estamos ali tendo um sofrimento muito grande, precisamos de ajuda para perceber e, muitas vezes, né, se afastar dessa situação, dessa relação. Então, aqui nós estamos falando de situações do dia a dia, onde nós perdemos a paciência, né, onde nós temos ressentimentos. Essas situações extremas, os espíritos nos falam que nós precisamos pedir ajuda, né, ajuda externa, encarnados. E outra situação também que nós podemos lidar aqui também numa situação de doença. Quando nós temos uma situação de doença,
traz para nós logo a nossa realidade da finitude enquanto no corpo físico. Mas ao mesmo tempo que traz a finitude do corpo físico, traz também a lembrança de que somos espírito, que essa é a nossa essência. E que nós estamos aqui num processo de aprendizado. Então a doença, a enfermidade, muitas vezes traz para a gente a necessidade de parar, contemplar a vida, né? Porque nós temos muitos planos, muita vontade de fazer muita coisa, e uma situação de doença a gente tem que parar para se tratar. Então traz para a gente reflexão sobre a nossa vida, sobre os nossos valores, trabalhar a paciência, um dia de cada vez, trabalhar o nosso orgulho, porque muitas vezes precisamos de ajuda, né? Alguma pessoa cuidando de nós. Muitas vezes a pessoa que está disponível para cuidar de nós não é aquela que nós queríamos que cuidasse, porque nós não temos muita afinidade com aquela pessoa. Às vezes temos até umas divergências antigas, uns ressentimentos, mas é aquela pessoa que está ali naquele momento. E isso é uma oportunidade do plano espiritual para que essas pessoas possam se entender através do perdão, através da tolerância, possam ressignificar essa relação. Então, a doença faz isso, mobiliza muitas pessoas, amigos, pessoas que moram próximas, pessoas da mesma família, né? Recursos financeiros que começam a ser desviados para cuidar daquela pessoa que está doente. E isso faz com que todo mundo tenha que se relacionar e rever as relações. E aí precisamos, então, perceber nisso uma oportunidade divina de renovar, de um auxiliar o outro, de se amarem, de se perdoar. Então, isso são as lições que as vicissitudes nos trazem. Quando a gente se abre em resignação, a gente aceita e pede que a gente tenha olhos de ver. Que essas lágrimas que caem possam lavar as nossas ilusões, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e a gente possa entender o que aquela situação quer trazer para a gente de ensinamento. Porque se nós não aprendermos nessa situação, nós vamos repetir situação semelhante, né? Se é uma situação para fortalecer ali, para a gente treinar a nossa tolerância, a nossa paciência, a gente não conseguir, outras situações onde a gente precisa treinar a tolerância e a paciência, a gente vai passar, né? Porque nós estamos aqui para isso. Então, quando a gente se enche de resignação, a gente percebe, sim, estou vivendo isso, preciso aprender. O que eu preciso aprender? A gente pede nas nossas orações que a gente possa ver o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos trabalhar ali. É a nossa paciência, é o perdão, é o egoísmo que nós temos, que nós precisamos, que nós possamos ver e que nós possamos entregar a nossa vida na mão de Deus, que resignação é fé. E o que é fé? Fé é entrega. Eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Eu só lembro de um trechinho. Ele tem a minha história toda, desde a minha criação, um espírito simples, ignorante, até esse nível que eu estou. Então Deus sabe o que eu preciso aprender. Então precisamos nos entregar. É a fé e saber que será conduzido da melhor maneira para a nossa evolução. É fé. Fé. Em alguns momentos a nossa fé, principalmente nesses momentos mais difíceis, nossa fé varia. Isso nós estamos aqui para aprender, inclusive aprender a ter fé. Nós estamos aqui para aprender a ser bons, estamos aqui para aprender a amar, aprender a trabalhar, aprender a ter fé também. Então, é natural que em alguns momentos a nossa fé possa diminuir, possa claudicar,
nos momentos de insegurança, nos momentos de medo, mas temos que sentir esse Pai de amor que nós temos. Tem aquela historinha tão conhecida do menino que estava no avião e o avião começou com turbulência, parecia que ia cair, cai, não cai, caíram as máscaras, todo mundo colocou as máscaras, todo mundo em pânico. O menino tranquilo botou a máscara, ficou esperando, e todo mundo apavorado, todo mundo gritando, e o menino tranquilo. E até que uma senhora que estava sentada ao lado dele pergunta: mas menino, você não está com medo? O avião vai cair, parece que vai cair. Você não tem medo? Ele falou: eu não. Ela: mas por que você não tem medo? Ele: porque o piloto é o meu pai. Então é a plena confiança no Pai, nesse Pai que é amor, que é justiça, que é soberanamente bom. Então o Pai está guiando o nosso caminho. Então que nós possamos entregar o nosso destino nas mãos de Deus. E renovar a nossa fé a todo instante, faz parte nesses momentos. Lembremos de Pedro na tempestade, quando o barco estava revolto por conta das ondas, os apóstolos no barco, até que Jesus veio andando na direção deles, sobre as águas, no mar, à noite. E os apóstolos falavam: meu Deus, o que é aquilo? É uma visão, é um fantasma. E Jesus fala: sou eu. E Pedro, muito impetuoso, virou e fala: mas mestre, és tu? Se és tu, permita que eu vá andando até ti. E Jesus fala: então venha, Pedro. E Pedro sai do barco, começa a andar pelas águas, mas aí ele percebe que o vento vem, bate no rosto, ele fica com medo e ele afunda. E Jesus prontamente lhe estende a mão e lhe traz de volta à tona. Ele teve medo, ele ficou inseguro. Nós ainda somos espíritos ainda muito envolvidos, muito atravessados pelas questões materiais. Pedro, quando sentiu o vento, sentiu mais a tempestade que a presença de Jesus. Então a fé claudicou. Claudicou, ele caiu, seu padrão vibratório caiu, ele afundou. Mas Jesus estendeu a mão. E Jesus sempre estende a mão, sempre, sempre. E sempre nos eleva e sempre nos traz de volta. E é isso que nós precisamos lembrar a todos os momentos. Sempre nas nossas orações, Jesus nos estende as mãos e levanta o nosso padrão vibratório e nós conseguimos nos aproximar. Faz parte do processo evolutivo que nós estamos. Nós estamos aqui para aprender. E precisamos, sobretudo, não esquecer que não há mal que não acabe. Lembremos aqui da passagem de Chico Xavier, que estava passando por um momento muito difícil e pede, através de Emmanuel, que Maria lhe mande uma solução, um recado, um caminho para ele conduzir aquele momento difícil. E um belo dia, Emmanuel fala: Chico, Maria mandou para você uma mensagem. E Chico: ah, que bom, e aí? E Emmanuel fala: isso também passa. Então que possamos ter fé, fortalecer a nossa fé em Deus, abrindo os olhos e o coração para perceber as lições que os momentos difíceis têm a nos passar e seguir sempre com Jesus. Que assim seja. Vamos orar. Mestre amigo Jesus, queremos agradecer o teu abraço amigo. Queremos agradecer a tua mão estendida em todos os momentos difíceis. Queremos agradecer por caminhar ao nosso lado,
por perceber as nossas lágrimas. Queremos agradecer por perceber, por sentir o teu amor, o teu abraço caloroso nos nossos momentos difíceis. Que possamos sempre sentir que estás caminhando conosco, que não estamos sós, que somos filhos de Deus, amados, protegidos, amparados, intuídos. Ah, mestre amigo, como é bom saber que estás aqui, no meu lar, sorrindo e trazendo boas energias, trazendo a luz do sol, trazendo o calor das manhãs. É muito bom, mestre amigo, que possamos sempre sentir a tua presença a nos guiar. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.